Olá, meu querido, tudo tranquilo? Espero que esteja bem, espero que você tenha feito os nossos exercícios em casa e que você tenha entendido a proposta, ok? Vamos resolver, preste bem atenção, qualquer dúvida, pare o vídeo, assista quantas vezes for necessária, que é para isso que a gente está aqui, para que você entenda, para que você possa, prosseguir nos seus estudos da equação do segundo grau. Então, temos uma primeira situação que é uma aplicação prática, né? Olha o que ele fala. Em um triângulo retângulo. Lembre-se o seguinte, quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho uma hipotenusa que eu vou chamar de A e eu tenho os outros dois catetos que eu vou chamar de B e C. Existe uma relação de Pitágoras, né, que nós usamos para a hipotenusa e os outros catetos. Ou seja, essa relação, lembrando lá, é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A gente vai ter que usar esse conhecimento prévio, né? Nós vamos ter que lembrar de Pitágoras para estabelecer as relações no nosso triângulo retângulo. Então, fazendo a transposição aqui do que o exercício estava comentando. Ele fala o seguinte, em um triângulo retângulo, um dos catetos mede C. Eu vou chamar esse cateto aqui de C. E a hipotenusa é o dobro desse cateto. Então, eu vou chamar a hipotenusa de 2C. Né? E aí eu tenho um terceiro elemento, que seria o segundo cateto, que eu vou chamar, para não confundir, eu vou, no primeiro momento, chamar de X. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é estabelecer a relação entre eles usando o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho lá o quadrado da hipotenusa, então eu tenho 2C ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou considerar esse daqui, o x, o cateto está aqui, b ao quadrado, então seria x ao quadrado mais o c ao quadrado. Então, num primeiro momento, eu vou encontrar o outro cateto, esse cateto aqui, em função do c. Né? Como eu não sei o valor, eu tenho uma expressão algébrica aqui, eu não sei o valor, eu vou buscar, né, em relação a c. Então, nós temos aqui 2c ao quadrado ficaria 4c ao quadrado é igual a x ao quadrado mais c ao quadrado. Então, para eu poder isolar o x, eu vou passar o c subtraindo. Então, ficamos lá, 4c ao quadrado menos c ao quadrado é igual a x ao quadrado. Aí, eu tenho 4c ao quadrado menos c ao quadrado, 3c ao quadrado, igual a x ao quadrado. O que eu vou fazer agora é trocar a ordem sem alterar em nada, só para a gente poder ter o x de um lado e, no caso, 3c ao quadrado do outro. Ficaria a mesma coisa aqui, x ao quadrado é igual a 3c ao quadrado. Só para que, de costume, a gente vai isolar a variável que está do lado esquerdo aqui dessa equação. Então, x é igual a raiz, o quadrado passa em forma de raiz, é a raiz de 3c ao quadrado. Lembrando que, nesse caso, a raiz de um produto é o produto da raiz. Então, ficaria lá a raiz de 3, a raiz quadrada de c ao quadrado é c. Então, eu fico com x igual a c raiz de 3. Então, a gente sabe que, nesse meu triângulo agora, eu vou redesenhá-lo aqui, para que você possa entendê-lo, eu tenho lá a seguinte situação. Eu tenho o triângulo, a minha hipotenusa, né, lembrando que é um triângulo retângulo, a minha hipotenusa vale 2c, esse cateto aqui valia c, e o meu outro cateto vale c raiz de 3. O que ele quer agora é o perímetro desse triângulo. Lembre-se, perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar a hipotenusa com o outro cateto mais o terceiro cateto que nós, o terceiro elemento, que é o segundo cateto, que nós descobrimos aí. Então, 2c mais 2c, 3c mais c raiz de 3. E nós terminamos aqui. Eu não posso continuar. A única coisa que eu poderia era, se eu quisesse, colocar o c em evidência. Então, eu posso ainda dar uma sequência aí, deixar esteticamente mais interessante, para a matemática, colocando aqui o c em evidência. Então, fica c que multiplica 3 mais raiz de 3. Ok? Lembrando que a qualquer momento eu posso fazer a operação inversa. Eu posso fazer 3 vezes c, 3c,
E c vezes raiz de 3, c raiz de 3. Ok? Então resolvemos um primeiro problema que envolveu toda essa situação, né? Não chegamos a trabalhar com uma equação de segundo grau, mas trabalhamos com situações que envolvem um contexto, né, de um triângulo retângulo aí. Então agora um próximo exercício, nós temos aqui. Veja, agora nós vamos discutir uma equação de segundo grau, né? Veja uma coisa, quando a gente vai resolver uma equação, eu vou apagar aqui para a gente lembrar, eu tenho uma situação muito interessante que é a seguinte. Por exemplo, eu vou resolver usando Bhaskara, né? Então em Bhaskara eu tenho lá, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta por 2a, né? Então, lembrando que nós identificamos na aula anterior o A, o B e o C e assim por diante. A minha situação está aqui, o meu contexto está aqui. Porque esse delta, ele pode ser maior que zero, esse delta pode ser igual a zero, ou esse delta pode ser menor que zero. Se o meu delta for maior que zero, né, independente de eu conhecer essa raiz ou não, né, por exemplo, pode dar um delta igual a 50, não tem uma raiz exata. Aí o que acontece? Eu vou ter duas raízes distintas. Se o meu delta der igual a zero, aí eu vou ter uma única raiz, ou duas raízes iguais, né? E se meu delta der menor que zero, não existem raízes reais. Então o que ele fala aqui, ó, calcule o valor de c para que a equação menos x ao quadrado mais 10x mais c igual a zero admita duas raízes iguais. Para ela admitir duas raízes iguais, o meu delta tem que ser igual a zero, ok? Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou identificar o meu A, muito cuidado que esse A vale menos 1, eu vou identificar o meu B, que vale 10, e vou identificar o meu C, que no caso aqui ele não tem um valor, ele é um parâmetro que eu preciso saber para determinar essa situação. Então, ao calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, esse delta tem que ser igual a zero. Então eu posso dizer que b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Aí eu substituo aqui. B ao quadrado ficaria lá 10 ao quadrado, menos 4, muito cuidado que o A vale menos 1, vezes o C tem que ser igual a zero. Aí, 10 ao quadrado é 100, menos com menos mais 4C igual a zero. Agora eu vou isolar, né, o C. Ficaria lá 4C igual a menos 100, o 100 que estava somando passa para o outro lado subtraindo, e aí eu tenho C igual a menos 100 por 4, ou seja, o C vale menos 25. Esse é o parâmetro, né? Ou seja, o C tem que valer menos 25 para que essa equação tenha duas raízes iguais. Ela terá duas raízes iguais quando o delta for igual a zero. Ok, meu querido? Vamos agora para a nossa próxima situação aí. Agora nós temos novamente uma situação que envolve geometria com a parte da equação. Então ele diz o seguinte, observe lá. Vou apagar aqui, né? Qualquer coisa você volta o vídeo lá para dar uma olhada em alguma dúvida. É interessante, esses parâmetros são muito importantes, né? Você viu durante as suas aulas aí como discutir esses parâmetros em função das raízes, do que se pede. E agora nós temos a seguinte situação. Ele fala o seguinte, o quadrado e o retângulo a seguir têm áreas iguais, tá? Então, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, o lado meu ali é 2x. Então, a área do quadrado seria 2x ao quadrado. Então, essa minha área aqui do quadrado, ela vai ser 2 ao quadrado, 4x ao quadrado. Então, num primeiro momento, eu determinei a área desse quadrado, ok? Agora, ele diz o seguinte, que é igual à área do retângulo.
A área do retângulo, a gente sabe que é base vezes altura. Então, a minha área do retângulo vai ser, a minha base vale 5x sobre 6. A minha altura vale 24. Opa, peraí, a gente tem uma simplificação aqui, né? Lembrando que aqui eu tenho o elemento neutro, que é 1. Então, eu poderia simplificar o 24 com o 6 e encontrar quanto? 4. Aí eu teria uma área do retângulo valendo 20x. Tá aí. Essa é a nossa área do retângulo. Como ele diz que essas áreas são iguais, eu vou igualar. Eu vou igualar o 4x ao quadrado igual a 20x. Veja, esse caso aqui eu posso me valer de uma simplificação. Eu posso simplificar, porque 4x ao quadrado é 4x vezes x, igual a 20x. Então, para eu não precisar cair na resolução de uma equação de segundo grau, eu posso cortar esse x com esse x. Aí eu chego à conclusão que 4x é igual a 20, ou seja, o x vai valer 20 por 4. Vale 5. Aí ele pergunta o seguinte, qual é a medida do lado do quadrado? Opa, o lado do quadrado é 2x. Se o nosso x vale 5, esse lado vai valer 10. Como nós não estamos trabalhando com uma unidade de medida, eu digo que são 10 unidades de comprimento, por ser lado, né? 10 unidades de comprimento. Agora, a medida da largura do retângulo. Então, a mesma coisa, eu vou substituir. É 5 que multiplica x por 6, né? O nosso x vale 5, então eu teria lá 5 vezes 5 por 6. 5 vezes 5, 25, divididos por 6. Tá aí, ok? Então, pessoal, espero que você tenha entendido. Nós fizemos algumas aplicações práticas. É muito comum a gente associar um conceito de equação de segundo grau, nem que seja de forma indireta, como nós fizemos aqui, à área de retângulo, a área de triângulo, a área de quadrado, ok? Então, um bom estudo para você e eu vou deixar agora 3 desafios aí, 3 exercícios para que você faça na próxima aula. Então, nós temos aí um primeiro exercício que também envolve essa questão de área, né, essa questão de aplicação. Uma segunda equação irracional, a gente já tem agora uma raiz aqui trabalhando na equação. Um segundo exercício também que nós vamos trabalhar com um produto de 2 números, vamos trabalhar com um sistema de equações e de repente esse sistema acaba caindo também numa equação de segundo grau. E um terceiro, aí no caso nós já temos aí os dois, né, o segundo e o terceiro exercício. Ok, gente? Então, muito obrigado, até um próximo encontro, espero que você tenha entendido e um bom estudo para você.